Então, um cumprimento especial a todas as minhas irmãs ao redor do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para algumas de vocês. É um grande prazer vê-las de novo, mesmo que online. Existe aqui um sentimento de pertencimento, de conectividade, certo? E eu gostaria de nos lembrar que no nosso primeiro encontro online exploramos os conceitos de cultura, interculturalidade, certo? A irmã Paula Jordão falou sobre isso. Ela nos ajudou a entender os conceitos, a experiência desses conceitos. Depois, na segunda formação, outra irmã compartilhou elementos centrais da espiritualidade e ah, salvatoriana e o que tem a ver com a interculturalidade. Hoje temos o grande prazer, a honra de ouvir a irmã Pat Murray. Ela vai nos ajudar a ver a importância da comunicação intercultural e resolução de conflitos, desenvolver as competências culturais para este contato intercultural. E como, então, poder enfrentar os conflitos. Então, esperamos aprender muito dela. Então, vamos dar um pouquinho de informação sobre a irmã Pat. Ela, então, se juntou às Irmãs de Loreto em 1965. E agora essa congregação já se fusionou com outra, certo? A Congregatio Jesu. E nos anos 70, a ordem se comprometeu a se centrar na educação em prol da justiça e da paz. Então, elas nos inspiram realmente a marcar a diferença na sociedade. Numa entrevista, ela explicou que ela cresceu em Dublin e, na sua infância, os seus dois pais estavam focados na educação. Então, a educação era o ar que ela respirou. Então, depois de concluir seu mestrado em educação, focada em educar em prol da justiça e paz no Trinity College em Dublin, pediram-lhe servir como a oficial de educação de paz pela Comissão Episcopal pela Justiça e pela Paz. Então, ela trabalhou com professores católicos e protestantes na Irlanda do Norte para ajudar a incorporar a paz e a justiça no trabalho e nas políticas. Ela também disse que foi uma missão muito importante, que influenciou o resto da sua vida. Ela então passou a educar muitíssimas novas gerações no respeito, na paz. Isso é essencial para a criação de uma sociedade justa, pacífica, em que as diferenças se vejam como uma riqueza, não como uma coisa ruim. Então, nos anos 90, ela também estudou teologia no Sindicato Teológico em Chicago e como membro da sua congregação de 1998 a 2006, ela trabalhou com as irmãs Loreto na, no quadro de pessoal para fortalecer as redes mundiais nas escolas, para estabelecer uma rede parecida com os coordenadores de justiça e paz. Ela morou, então, em Roma desde 1998, aliás. Então, a irmã Patrícia se involucrou em inúmeros programas focados no tema. Em 2019, ela aceitou o cargo de primeira diretora executiva em prol da solidariedade. Em 2020, a irmã Pat, eu vou chamar ela de Pat, já que a conhecemos. Então, a irmã Pat foi premiada pe- devido a seu trabalho na reconciliação de paz e o desenvolvimento da paz. Ela também serviu como secretária executiva da União Internacional de UAGE.
E nesse papel, ela teve parte essencial no desenvolvimento de várias iniciativas de peso, involucrando então as irmãs do mundo inteiro, de 2014 até maio de 2025. Ela também foi membro de um grupo em prol da cultura e da educação. Ela trabalha aí como conselheira. Atualmente, ela terminou então o seu mandato. Nesse último trabalho, ela é presidente de uma fundação que apoia os esforços coletivos da congregação no mundo inteiro, particularmente ajudando as pessoas em situações vulneráveis. Oferecendo, então, uma educação digna para todas as irmãs católicas, ajudando elas a dar cuidados de longo prazo relevante quando necessário. Então, muito pode ser dito da irmã Pat, mas eu gostaria de começar por agradecer você aceitar o convite. Eu tenho certeza que suas palavras vão nos inspirar muito. Muito obrigada, irmã Pat. Impressionante, muito obrigada, irmã Janet, por essa longa apresentação. Pode dar uma ideia da minha missão e ministério na vida e também o meu compromisso e interesse pela cultura. O tema de hoje, então, é a comunicação intercultural e resolução de conflitos. Eu vou começar falando que nós precisamos de conhecimento para entender a dinâmica da cultura. Mesmo morando ou vivendo na cultura, não é nada simples. Então vamos dar uma olhada para ver o que acontece numa cultura. Então, a cultura é a forma que as pessoas em grupo reagem ao seu entorno, em todos os contextos interculturais, tudo isso é moldado pelas pessoas. A cultura, sabemos, é uma coisa que não questionamos muitas vezes, já que faz parte de nós. Ensinamos ela a outras pessoas que não entendem o seu porquê. Às vezes falamos, a nossa cultura, bom, é o jeito que as coisas são. Foi desenvolvido pelo grupo étnico, ou por certas pessoas de um jeito particular. Então a cultura é um marco dentro do qual situamos quase tudo que aprendemos, que acabamos aprendendo. Então a cultura é parte de quem somos. Ela nos moldou as nossas famílias, nossos bairros, todos os nossos entornos. Tudo isso contribuiu à minha forma cultural de ser, já que nos dá um senso de pertencimento. Minha cultura me dá um senso de pertencimento. E eu estive estudando cultura desde os anos 90. Eu falo isso porque virar uma pessoa intercultural é uma trajetória intencional. É uma missão intencional de aprendizagem. Aprendizagem de quê? De aprender a enfrentar e abraçar a diversidade. Diversidade de gênero, geracional, de nacionalidades, grupos étnicos, de todos os tipos de cultura que a gente possa imaginar. Então, queremos ser intencionais nessa missão, nesse caminho. Igual que estudamos psicologia, teologia e espiritualidade, também precisamos estudar a cultura, particularmente como parte da nossa formação inicial. Mas precisamos fazer que seja parte da nossa formação contínua. Você e eu vivemos, moramos em contextos interculturais. Algumas de nós já estão em culturas diferentes e temos uma cultura transversal, ok? Vamos dizer então que não vivemos a nossa cultura de origem, já nos mudamos até outra cultura. E todas nós queremos ser interculturais. O intercultural não é nada simples. O intercultural significa o engajamento ativo, a comunicação, construção de relações com pessoas de diferentes culturas. Mas não é apenas
viver ou coexistir juntos e, de repente, a gente criou uma compreensão e respeito mútuos. Não, essa primeira etapa, mas é muito mais do que isso. Significa estar prontas para sermos mudadas, transformadas e convertidas pelo outro. Qualquer, então, trabalho sobre a interculturalidade contemporânea nos lembra que é uma viagem de conversão. O Anthony Giddens, no seu célebre livro Living Mission Interculturally, fala que a verdadeira interculturalidade só surgirá quando uma nova cultura for criada. Então, nas nossas comunidades interculturais, multiculturais, precisamos criar uma nova cultura. E essa nova cultura significa que nenhuma cultura é a cultura dominante. Não, estamos juntando as experiências de todas as nossas diversas culturas. Que haja uma pessoa dessa cultura na comunidade ou um grupo maior. E essa nova cultura se cria através de intercâmbios honestos, sinceros, criativos de parte de todos os membros. As pessoas precisam ser sinceras. Eu já fiz parte de comunidades em que precisávamos revelar de forma sincera quando tínhamos nos magoado mutuamente ao falar de cultura. Ok? Às vezes podemos rir da cultura de outra pessoa. Ou podemos menosprezá-la também. Ou menosprezar uma parte da cultura delas. Então precisamos ser muito sinceras nos nossos intercâmbios quando falamos de cultura. E na criação de uma nova cultura. E ele tem essa linda declaração. Ele fala: uma comunidade religiosa precisa dar testemunho público da possibilidade real de que pessoas de diferentes culturas e línguas, mas com uma fé e uma visão comuns, sejam capazes de sobreviver e prosperar por um propósito que vai além de qualquer capricho ou conforto e que seja um sinal do reino e do reinado de Deus. Em outras palavras, o que o padre Giddens estava dizendo é que estamos chamadas a sermos testemunhas. Aquelas de nós que somos diferentes, vivemos juntas, podemos não só sobreviver, mas prosperar para criar esta nova cultura juntas. Então, precisamos aprender a olhar através da vida, das culturas, com diferentes óculos, vamos dizer assim. Eu coloco uns óculos diferentes para aprender sobre a riqueza e a profundidade de cada cultura. Este processo acontece dentro de nós de forma pessoal, mas também a nível social. Isso significa ouvir-nos cuidadosamente. A gente já falou isso. Precisamos ouvir as sensações, os medos, as dificuldades do outro. Precisamos enfrentar tensões culturais reais e desigualdades juntos. Precisamos estar prontos a enfrentar isso. Isso inclui aprender a expressar sensações negativas, ou até falta de compreensão mútua. Eu lembro de uma facilitadora falando para minha congregação. O problema com vocês, ela disse, irmãs, é que vocês são legais demais uma com a outra. Vocês não estão sendo sinceras sobre as coisas que estão causando uma falta de compreensão, sensações ou sentimentos negativos. Foi-se dito que precisamos começar a nossa aprendizagem intercultural acreditando no caráter positivo de outras culturas. Ou seja, acreditar que outras culturas têm alguma coisa para nos ensinar, que outras culturas possam me enriquecer. E, por fim, devemos nos acolher mutuamente de parte das nossas diferentes culturas e dar-lhes a nossa confiança sem reservas. Isso é muito importante.
na construção da comunidade e compreensão também. Precisamos nos outorgar nossa confiança sem reservas, porque quando respeitamos a cultura de outra pessoa, também respeitamos a identidade da outra pessoa e reconhecemos a sua dignidade. Então, o respeito pela cultura do outro é muito importante. Nos ajuda a construir abertura e confiança. Isso não significa que todos os aspectos das culturas sejam perfeitas. Há coisas que precisam ser mudadas e transformadas em qualquer cultura. Mas há muitas coisas em cada cultura que têm muito a nos ensinar. Então, para a comunicação intercultural, que é o nosso tema de hoje, precisamos desenvolver competências nessa área. Em outras palavras, precisamos estar confortáveis, à vontade. Precisamos construir compreensão mútua entre grupos culturalmente distintos, aliás. Mas não construímos compreensão apenas morando perto um do outro. Não, precisamos dedicar tempo para a comunidade, para compartilhar de forma pessoal o que é importante na minha cultura. Como é que a minha cultura me formou, me moldou como pessoa? Quais são as coisas das quais eu sinto saudade da minha cultura? Em outras palavras, então, precisamos manter conversas juntas sobre o que nos faz culturalmente distintas, diferentes. Até se eu morar ou viver em outra cultura, eu acabo entendendo algumas coisas da cultura só vivendo lá. Mas eu também preciso ler, eu preciso fazer perguntas, eu preciso buscar, explorar para conhecer mais. Então, manter um contato regular e variado com pessoas de diferentes origens culturais nos ajuda a adquirir habilidades. Então, quando temos um contato regular e realmente conseguimos manter essa boa conversa, a gente ganha uma habilidade. Habilidade de respeitar, de sermos sinceras, de saber ouvir e de confiança. São habilidades muito importantes a serem aprendidas. Mas não apenas estamos captando isso numa comunidade multicultural. A gente não acaba só ganhando isso por osmose, certo? Eu preciso me engajar com o outro para aprender essas habilidades e praticá-las também. No exame de como eu vivo, também o que pode me ofender ou não. Quando a gente está vivendo em um novo entorno, a gente sempre precisa se adaptar. Esse sempre é o estresse inicial. As pessoas podem mudar para atender às exigências do novo espaço cultural, a fim de reduzir a sensação constante de serem diferentes, entre aspas. Então, nós conseguimos nos adaptar a novos contextos culturais. Mas, para não nos sentirmos diferentes, a gente não pode perder a nossa linda cultura neste processo também. Eu sou irlandesa, estou morando aqui em Roma. Eu tenho a minha cultura irlandesa que me moldou, mas eu também tenho minha cultura aqui, certo? Que também acabou me mudando, mas só que de uma forma estranha, né? Quando eu volto para a Irlanda, eu eu posso me sentir um pouco perdida, porque não é a Irlanda que eu deixei, mesmo assim. Eu estou aqui na Itália, mas eu não sou realmente italiana. Então, muitas vezes a gente está em uma espécie de estado assim cinza, né? Eu sou irlandesa, italiana, mas nenhuma delas ao mesmo tempo, mas as duas ao mesmo tempo, certo? Eu não sou irlandesa como os irlandeses que moram na Irlanda, mas eu também não sou italiana. Então, nós estamos num espaço ambíguo, como disse um especialista, num espaço intermediário.
Esse in-between em inglês, intermediário. E é assim que aprendemos a nos adaptar e a mudar. O que é o conhecimento cultural? O conhecimento cultural envolve a compreensão das normas e regras de comunicação de outras culturas. Para que o comportamento de pessoas de outras culturas possa ser interpretado com precisão, com exatidão. Eu costumava pensar que todo mundo se comunicava do mesmo jeito, mais ou menos. Mas eu aprendi muito sobre quão diferente a comunicação pode ser. Fez-se um estudo enorme de parte de IBM, certo? Uma corporação internacional enorme, já que eles descobriram que os gestores que passavam de uma cultura para outra não tinham muitos bons resultados. Realmente havia falta de compreensão na comunicação. Muitos mal entendidos. Então, eles contrataram essas pessoas, particularmente o Gert Hofstede, aqui escrito, e fizeram uma sondagem enorme, um estudo enorme das diferenças culturais. Isso acabou nos ajudando muito. Então, uma das diferenças na nossa cultura é que algumas dessas culturas são de culturas de alto contexto, muito contexto, e outras de baixo contexto. E, segundo o tipo de cultura que a gente pertence àquela de muito contexto ou pouco contexto, a gente acaba se comunicando de formas diferentes. Vamos então dar uma olhada ao que isso significa. Certo? Eu faço parte de uma cultura de baixo contexto. O que isso significa? Isso significa que eu me comunico com uma comunicação muito direta verbal, ok? As palavras são importantes. A forma de se comunicar, de se reunir, são informais, há poucos rituais e às vezes pode parecer bastante impessoal. As pessoas dessas culturas de pouco contexto falam de fatos, muitas vezes falam de princípios. E então eles têm confrontação e conflito mais diretos. Faz parte da cultura. Se eles pensam uma coisa, eles falam de forma direta. Porém, numa cultura de muito contexto ou alto contexto, as palavras são a parte menos importante da comunicação. O significado enquadra-se no contexto geral, certo? O entorno, as sensações, a atmosfera, realmente. A abordagem muitas vezes é formal, a mais ritual. A, a linguagem corporal é importantíssima. Então, as pessoas dessas culturas evitam confronto direto, conflito direto. Vou dar um exemplo muito prático. Quando estava no conselho da minha congregação, o conselho diretor, eu fui então visitar uma província. E eu fui perguntar sobre as nomeações para a próxima eleição. Essa província era uma cultura de alto contexto. Então, quando as irmãs tiveram essa conversa comigo, elas mencionaram o nome de uma irmã constantemente. A irmã Prudência. Ok? Então, a maioria das pessoas disseram esse nome, a irmã Prudência, a irmã Prudência. Porém, a sua linguagem corporal, as expressões do seu rosto, as sensações gerais na conversa, faltava energia em tudo isso. Então, eu comecei a entender que, mesmo que estivessem falando o nome da irmã Prudência, na verdade, elas não queriam que ela fosse elegida, certo? E, já que eu tinha aprendido sobre a diferença de culturas, aquelas que têm mais ou menos contexto, eu consegui interpretar o que estava de verdade acontecendo. Então, uma comunicação ou mensagens, uma cultura de alto contexto,
é aquela em que a maioria da informação se encontra no contexto físico ou internalizada na pessoa. E muito pouco se encontra nas palavras, ok? Enquanto que a comunicação numa cultura de baixo contexto, a informação está no código explícito e as mensagens verbais muitas vezes são elaboradas, muito específicas. Ou seja, temos formas muito diferentes de nos comunicar. E se não entendermos isso, isso leva por si só a conflito, já que não interpretamos o jeito certo, há mal-entendidos, há diferenças no estilo de comunicação. Então, quando a comunicação com outra pessoa, ou seja, quando queremos comunicar alguma coisa que pensamos, uma pessoa de uma cultura de alto contexto vai esperar que o seu ouvinte saiba o que está lhe incomodando. Então, ela não vai explicar com muitos detalhes. Ao invés disso, vai falar de um jeito não direto, ok? Ela vai dar todas as peças do quebra-cabeça e vai esperar que a ouvinte, então, coloque as peças em ordem para que a comunicação tenha sentido, ou seja, uma forma muito diferente de se comunicar. Que é uma coisa que precisamos aprender, aqueles de nós que vêm de um contexto de baixa comunicação. Enquanto os outros precisam aprender quão diferentes são as pessoas de outra cultura, né? Aí em que as palavras são tão importantes. Eu vou pular um pouquinho isso aqui, porque o tempo está passando bem rápido. Então agora eu vou dar nomes a estas habilidades que são tão importantes para poder desenvolver uma atitude positiva na compreensão e no cuidado de culturas diferentes. Se eu quiser, então, prevenir o conflito, eu preciso desenvolver estes atributos pessoais em mim mesma. Primeiro, eu preciso desenvolver autoestima. Eu preciso ter estima por mim mesma e pela minha própria cultura. A segunda coisa que eu preciso fazer é fazer um automonitoramento. Em outras palavras, eu preciso verificar no final de cada dia, olha, como que eu mostrei respeito e compreensão a pessoas de culturas diferentes. É como uma prova de autoconsciência, certo? Que tal o meu trabalho com pessoas de diferentes culturas? No próximo ponto, eu preciso ver quão aberta está minha mente, certo? Será que eu estou disposta a aprender de outras culturas? Muitas culturas são culturas gerais, certo? Culturas onde o grupo tem mais importância que o indivíduo, certo? Eu posso aprender de culturas nós, vamos dizer entre aspas, em que a comunidade seja um valor tão importante, ou eu posso aprender de culturas eu, certo? Em que o indivíduo é respeitado mais do que o grupo, certo? Eu posso aumentar minha empatia? A empatia é entrar na vida alheia, certo? Para entender essa vida. A participação, a interação. Será que eu posso interagir com pessoas que sejam muito diferentes de mim mesma? Certo? Escolher estar com pessoas diferentes para que eu mesma possa ser mudada. E será que dá para eu não julgar? Muitas vezes a gente julga as pessoas muito rapidamente. Eu não sei se a irmã Paula falou desses dois conceitos para vocês, o conceito etnocêntrico e etnorrelativo. Etnocêntrico significa que eu julgo outras culturas em comparação à minha própria cultura. E etnorrelativo significa, olha,
Eu aumentei a minha habilidade de aceitar outras culturas como sendo diferentes e aprender delas. Então, a 6 pontos aqui é uma espécie de trajetória do crescimento, certo? Eu começo, por exemplo, dizendo: olha, eu nego que existem diferenças culturais. Eu não acho que outras culturas sejam boas. A minha cultura é a única que é real, que é válida. E eu nem penso em outras culturas. Ou então, eu posso passar para próximo estágio, o estágio de defesa, dizendo a minha cultura é superior e as suas culturas, aliás, são inferiores. Talvez eu pense que qualquer coisa que eu acho esquisita é simplesmente boba. Ou eu posso minimizar também a cultura do outro. Outras culturas são triviais. Ou então eu posso falar: não há diferenças realmente entre culturas, todos somos iguais. Só que a gente não é igual. Nós negamos as diferenças para procurar apenas o que é parecido. Então, estamos sendo convidados a olhar, realmente observar a diferença. E depois passamos ao estágio da etnorrelativização, certo? Que tem 3 etapas. A primeira, eu aceito, mas posso não concordar com outras culturas. Eu as aceito, mas não sempre eu concordo. Mas em geral, eu sou curiosa e respeitosa. Então, depois a próxima etapa é: eu vejo o mundo através de olhos diferentes. Eu vejo o mundo através da cultura dessa irmã e da cultura daquela irmã e daquela irmã também. E então eu faço mudanças intencionais no meu próprio comportamento, nos meus próprios valores. Isso já é um passo enorme. Eu consigo ver o mundo assim. E aí, a etapa final é que eu posso entrar e sair de várias abordagens culturais, de várias perspectivas culturais, com respeito por tudo. Ou seja, esses 6 etapas são muito importantes para entender se eu realmente quero honrar e respeitar outras culturas. Para não termos conflito, precisamos entender o que está acontecendo na dinâmica de outras culturas. Então, há muitas lições aqui. Será que eu posso fazer que a tela mexa aqui? Pronto. Eu sou, você é. Existe uma citação muito bonita na África. Eu sou porque você é. E você tem todas essas palavras que podem causar divisão, conflito. Mas se a gente entender realmente e se amar, eu sou, você é importante pra mim. Eu me transformo, eu sou diferente porque você é. E, finalmente, temos 12 características que foram nomeadas, identificadas para melhorar as relações interculturais e evitar o conflito. Então, eu apenas vou mencioná-las. Acessibilidade, sermos abordáveis, certo? Em segundo lugar, a receptividade intercultural. Eu estou aberta à pessoa de outra cultura. Em terceiro lugar, eu tenho uma orientação positiva para com outras culturas. O quarto ponto é a gente ser direto. Eu preciso ser sincera. Eu preciso dizer aquilo que eu realmente penso. O quinto ponto é estar socialmente aberta à diferença. O sexto ponto é que eu tenho uma atitude empreendedora para tarefas, para trabalhos, porque estou aprendendo de outras culturas.
O sexto ponto é que eu aprendo a mostrar respeito. O sétimo ponto, aliás, certo? A mostrar respeito. O ponto 8 é sermos perseverantes. Eu vou continuar nessa situação e perseverar, mesmo achando isso uma situação difícil. Às vezes você tenta comunicar com outra pessoa e não é nada fácil, mas eu vou perseverar para encontrar formas de entrar em comunicação. O nono ponto é ter flexibilidade, estarmos abertas a outras culturas. O ponto 10 é ter a habilidade de imaginar, então, entrar na perspectiva cultural do outro, para começar a ver o mundo desde a sua perspectiva. O ponto 11 é dar as boas-vindas ao que é novo, se abrir à aventura. E o ponto 12 é aumentar a confiança social, para se sentir à vontade numa cultura que não é a minha. Eu vou terminar falando dessa grande oportunidade que temos na nossa vida religiosa. Dar depoimento em um mundo tão dividido que nós, que somos diferentes, podemos viver, prosperar, sobreviver juntas. Temos um poeta irlandês que disse que os nossos amigos costumavam ser estranhos, mas em um momento, não se sabe de aonde, chegaram da distância até nossas vidas. O seu Sua chegada parece tão acidental e contingente, mas agora a nossa vida não pode ser imaginada sem eles. Então, na sua congregação, irmãs, a sua vida não pode ser imaginada sem a presença de todas as irmãs das diferentes culturas que estão te enriquecendo e fazendo que você seja plenamente humana. Muito obrigada por sua atenção. Essa é a minha pergunta para vocês.